Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Gostaria de refletir com vocês sobre um dos maiores exemplos de fé encontrados nas Escrituras Sagradas. A fé inabalável de Abraão. A história desse homem de Deus nos inspira e nos desafia a acreditarmos, independentemente das circunstâncias, independentemente de qualquer coisa. Vamos ler então? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Aqui Deus fala com Abraão, e até então era conhecido apenas como Abrão, que significa pai exaltado. Mas depois de um tempo, você já está ciente disso, Deus muda o nome desse homem. De Abrão, ele passa a ser chamado Abraão, de pai exaltado a pai de uma grande nação. Sabe o que é melhor dessa história toda? Eu já adianto para vocês. Nós fazemos parte dessa nação abençoada. Porque assim como Deus falou para Abraão, já eu vou ler com vocês, que ele seria uma bênção e que Deus estaria com ele a todo momento, a todo instante. Essa promessa, ela chegou até cada um de nós através do nosso Salvador. Porque nós somos, em Cristo Jesus, hoje abençoados com o crente Abraão. Você recebe essas palavras? Então que você se sinta inspirado a confiar plenamente no Senhor em todas as circunstâncias. Não importa o que você estiver passando, abençoados. O nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Quando Deus aqui diz para Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, nós precisamos entender aqui duas coisas importantíssimas. Que Abraão, ele teria que abrir mão de tudo que ele era e até mesmo daquilo que ele possuía, daquilo que era dele por direito, porque quando fala aqui, da casa do seu pai, Deus está querendo dizer o que para ele? Você vai abrir mão de tudo aquilo que você tem direito aí. A partir de hoje, você deixa de ser herdeiro de seus pais para se tornar o meu herdeiro. Meu herdeiro. E segundo, Deus disse para ele que ele iria habitar uma terra que até então ele não conhecia. Não sabia como era, se era fértil ou não, se era uma terra boa ou não. Às vezes a pessoa interpreta isso aqui como um salto no escuro, não é verdade? Mas não é assim com Deus. Com Deus, você não dá um salto no escuro. Não, não. Com Deus, você caminha em direção à luz. É como disse o Senhor Jesus, isso está em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Então, Abrão, ele não deu um salto no escuro, ao abrir mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, de onde ele estava já estabelecido, para seguir aquilo que Deus havia ordenado a ele. Ele não deu um salto no escuro, ele caminhou em direção à luz. Deus é a luz do mundo.
E aquele que segue essa luz não andará em trevas. E a gente percebe isso em toda a história de Abraão. Quando olhamos para a vida dele, vemos que a sua jornada de fé começa aqui, com um chamado. Deus chama Abraão, Deus o convoca, Deus escolhe esse homem, e apesar das dificuldades que ele teve que enfrentar, que ele teve que passar, em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento ele olhou para trás, em nenhum momento ele deixou de acreditar naquilo que Deus prometeu para ele. Leia só o verso 2 junto comigo. Ó. Farei de você o quê? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. E o que mais? E engrandecerei o seu nome. Foi o que aconteceu. Lembra que eu falei? Deus muda o nome dele. Mas não muda só o nome dele. Muda também a vida dele. É isso que Deus faz, abençoados. Primeiro, Deus ele muda o quê? O seu coração. É isso que nós temos que buscar primeiramente. A mudança do nosso coração. O que aprendemos com Provérbios 4, 23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Muitas denominações aí cometem erros que não deveriam estar mais cometendo. Que é atrair as pessoas para alcançarem somente uma mudança exterior, sendo que a mudança mais importante, a mudança que realmente importa, é a mudança interior, é a mudança do coração, é a mudança da mente, porque não adianta, se a sua cabeça não mudar, se você não mudar de dentro para fora, não vai adiantar nada você chegar num lugar e experimentar algo novo, algo diferente. Isso não vai durar muito tempo. Não adianta, porque às vezes a pessoa ela começa a frequentar um lugar, aí alguma coisa acontece na vida dela de diferente. Ela consegue um emprego, ela realiza algum sonho, algum desejo, e para por aí. E ela acha que tudo isso já foi mais do que suficiente. Mas quando essas coisas passam, porque se você não buscar primeiro a mudança que mais importa, que é a mudança de mente, você não vai conseguir sozinho, por você mesmo, sem uma maturidade espiritual, conseguir se manter nesse estado tão bom que você está se encontrando agora. Quando isso passar, a tua fé vai passar junto com essas coisas. Aí você vai desanimar, aí você vai começar a não acreditar mais na Bíblia. Eu não acredito mais em nada. Eu acho que nem Deus existe, porque se ele existisse, ele não deixaria que um vendaval passasse pela minha vida e levasse tudo aquilo que eu tanto prezava embora. Tem tudo a ver com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, esses são prudentes, são sábios, são maduros, porque quando edificam a casa, não edificam em qualquer lugar, em qualquer terreno.
mas edificam sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é o próprio Deus, a palavra de Deus, que nós devemos praticar o tempo todo. E uma pessoa prudente, que não só ouve a palavra, mas faz o que Abraão fez. Abraão ouviu o que Deus falou com ele, não ouviu? Mas ele também praticou, ele obedeceu. E todas essas promessas aqui, que nós acabamos de ler, se cumpriram na vida dele. Se cumpriram na vida dele. Porque ele não só ouviu, ele também obedeceu. Como Jesus ensina em Mateus capítulo 7. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, como Abraão fez. Abraão, ele não experimentou as bênçãos de Deus logo que ele ouviu as suas palavras, logo que ele obedeceu aquilo que Deus ordenou a ele. Ele continuou perseverando, ele continuou obedecendo a Deus, e isso fez com que ele experimentasse todas as promessas que Deus havia feito a ele. Engrandeceria o seu nome. Deus não só mudou o nome dele de Abrão para Abraão, mas também mudou a vida dele para melhor. E o que mais? Seja uma bênção. Ele se tornou uma bênção. Mas isso levou um tempo. E é isso que as pessoas precisam entender. Não basta você ir para um lugar que está te oferecendo mundos e fundos. Vem aqui e você vai se tornar a pessoa mais rica da face da terra. Um milionário ou sei lá o quê. Você não pode ficar correndo atrás de promessas vazias. Você tem que correr atrás do Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que diz, do que promete. O que ele prometeu para Abraão, ele cumpriu. E o que ele promete para você, ele vai cumprir também. Por isso, busque primeiramente uma mudança de mente. É como nós aprendemos no domingo passado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe aonde você tem que ser transformado primeiro? Foi o que aconteceu com Abrão. Abrão cometeu muitos erros no início da sua jornada com Deus. Ele cometeu, mas mesmo assim abençoado. Chegou uma hora que Abraão, ele amadureceu. Deus falou o que para ele? Está aí no capítulo 17, verso 1. Se você quiser abrir, já pode abrir. Então não foi fácil. Não foi fácil para Abraão e jamais será fácil para quem quer que seja. A vida com Deus não é uma vida de promessas vazias, não. Capítulo 17, verso 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Está vendo só? Era o que estava faltando para Abraão. Amadurecer. Então não importa a idade. Às vezes a pessoa acha que é a idade que vai torná-la madura. Não, não é a idade. É a tua vida com Deus. É a tua experiência com Deus que vai fazer você amadurecer. Que vai fazer você crescer. Abraão cometeu muitos erros, mas ele foi aprendendo com cada um deles e foi amadurecendo na fé. E é isso que nós devemos fazer. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Porque se a nossa cabeça não mudar, a nossa vida não vai mudar. Se você não procurar sempre amadurecer na vida espiritual, você não vai conseguir lidar
com aquilo que Deus lhe proporciona, ou até mesmo com as circunstâncias adversas que, vez ou outra, vão se apresentar a você. É assim. O que Jesus disse? Nesse mundo tereis aflições. Tem um Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas se a pessoa ela não tiver madura, se ela não tiver com uma cabeça boa, se ela não estiver, como está escrito aqui, andando na presença de Deus, praticando a palavra dele, obedecendo a sua voz, seguindo as suas diretrizes, ela não vai aguentar. Não vai. Ela vai desanimar e, por fim, ela vai desistir. Abraão, ele não sabia como era Canaã, que era a terra que Deus iria mostrar para ele, a terra que Deus havia prometido para ele. Ele não sabia o que o esperava, mas mesmo assim ele foi, sem pestanejar, sem medo, sem qualquer preocupação. Por quê? Porque quem estava falando com ele era Deus. Deus estava falando com ele. E eu gosto muito como o apóstolo Paulo, ele explica isso. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Ou seja, ele esperou o tempo que foi necessário. Quando Deus falou com Abraão a primeira vez, sabe quantos anos ele tinha? Quantos anos? 75. 75 anos. Às vezes você está aí com 30, com 40 e já acha que está velho demais para qualquer coisa, né? Então, o que você me diz de Abraão? Que começou a vida dele do 0 aos 75 anos e triunfou grandiosamente, hein? E mais, digo mais. Que diferença existe entre você e Abraão? Nenhuma. Nenhuma. Abraão, quando Deus falou com ele a primeira vez, quando Deus o escolheu, ele não tinha nada de especial. Na verdade, Abraão, ele antes de ter essa experiência com Deus, ele adorava outros deuses. Ele era ímpio. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele nasceu de novo. Então, que diferença existe entre você e Abraão, abençoado? Nenhuma. Então, receba. Que assim como Abraão começou do 0 a vida dele aos 75 anos e deu certo, você mais ainda. Porque nós estamos em um tempo melhor. Nós estamos debaixo de um pacto semelhante àquele que Deus fez com Abraão. Só que ainda superior por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E é isso que nós aprendemos aqui com o que Paulo nos ensina através da sua carta aos Romanos. Então, continuando. Verso 19 agora. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Lembra? Nós acabamos de ler lá no capítulo 17, verso 1. Depois que Deus falou com ele a primeira vez, aos 75 anos, passaram-se anos, e aos 99 anos de idade, Deus se apresenta mais uma vez a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, eu farei de você pai de uma grande nação. E quando ele completou 100 anos, foi isso que aconteceu. Vamos ler aí o verso 20, Não duvidou,
por incredulidade. Ou seja, ele não olhou para suas condições naturais. E é isso que nós devemos fazer hoje também. É isso que Paulo ensina aqui, ó, não duvidou. Abraão não duvidou, não foi incrédulo. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando o quê? Plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. Quando Isaac nasceu, Deus cumpriu a promessa dele. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, abençoados. Então Deus pode muito mais. Mas se você não crê, se você não tiver uma atitude mental positiva, você não vai ver isso. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Opera em você. Então pare de acreditar em objetos. O poder não está em um objeto inanimado. Nessas superstições, nesses rituais religiosos. Pare de acreditar nessas coisas. Deus não se agrada disso, abençoado. Deus não se agrada disso. Aqui nós estamos aprendendo que o poder dele opera onde? Opera em nós. Porque é onde Cristo está. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Aí eu pergunto para você, se Cristo está em você, isso é ou não é mais do que suficiente para você ser feliz, para você experimentar o melhor dessa terra? Você tem que acreditar na palavra. Você tem que acreditar que a bênção de Deus já está dentro de você. Se você não acreditar nisso, você vai ser enganado por promessas vazias. É por isso que o apóstolo Paulo, eu vou repetir aqui, ó, o que foi ensinado domingo passado, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com essa religiosidade vazia, tacanha, inútil, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que ter uma mente transformada. E só a palavra de Deus pode mudar a tua mente. E a partir do momento que a palavra de Deus ela muda a tua mente, a tua vida também muda e muda para melhor. Foi isso que aconteceu com Abraão. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, que fez o quê? O que ele fez? A única coisa que ele fez para ser abençoado foi o quê? Está escrito aí. O que ele fez? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão só creu. E foi o que Jesus ensinou. João capítulo 11, versículo 40. Anote aí, João 11, 40. Aquele que crê, não é aquele que dá 7 pulinhos, ou vira de cabeça para baixo, ou pega tudo que é seu e dá seu salário, sua herança, seu carro, sua casa. Não. Aquele que crê verá a glória de Deus. Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, continuando aí, lendo o verso 7, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Fé essa semelhante a que Abraão teve. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, que somos nós, pela fé, pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão.
dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Você vê, não só judeus, todos os povos. Continuando aí, ó, verso 9. De modo que os que têm fé, quem tem fé, diga amém, são abençoados com o crente Abraão. Você é abençoado porque você tem fé. O que é fé, abençoados? Fé não é o que o sistema religioso te ensina aí. Fé não significa você levar para casa uma réplica da Arca da Aliança. Isso é idolatria, tá? A Arca da Aliança acabou, foi destruída, não existe mais. Essa arca aí, ela representava uma aliança que não tem nada a ver conosco. Foi uma aliança que Deus fez, aí sim, exclusivamente ao povo de Israel, no pé do Monte Sinai. Depois você leia, abençoados, Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. Deus fez uma aliança com o povo judeu, através de Moisés, lá no pé do Monte Sinai. E essa aliança tinha como símbolo essa arca aí. Essa arca. Entenderam? Por isso que ela se chamava Arca da Aliança. Mas que aliança? A antiga aliança. Nós não estamos mais, ou melhor, nós nunca estivemos debaixo dessa aliança. Nunca. Nós estamos debaixo de outra aliança. Que aliança é essa? Uma aliança que foi feita conosco através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Não se apegue àquilo que foi destruído, àquilo que acabou, àquilo que deixou de ser. Você tem que se apegar ao Deus eterno, ao Deus da nossa salvação. É isso que você precisa fazer. Você só precisa crer. E quando você crê naquilo que Jesus fez, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Tenha uma fé inabalável semelhante à de Abraão. Porque em Cristo Jesus você já superou todas essas circunstâncias desfavoráveis e você já venceu para a glória do nosso Deus. Amém?